Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Antônio David e junto com José Vinícius e Rafael Rodrigues atuo como um dos desenvolvedores da Ação Mobile, que é o projeto que vocês acabaram de pegar. Bom, inicialmente quero parabenizar vocês. Foi uma ótima escolha. O projeto de agendamento de monitoria em núcleos é muito legal, tem muito a evoluir. Caso vocês não tenham escolhido, for o que sobrou, cara, vocês ainda deram sorte. O projeto continua sendo bom. Querendo ou não, o projeto ele é bom pra caramba. Vocês vão curtir fazendo ele, vão se estressar bastante, que nem a gente se estressou. Mas no final, acredito que vocês estarão tão orgulhosos quanto a gente está nesse momento. Bom, inicialmente eu quero mostrar como executo o projeto. Não tem muito segredo. Vocês abrem o terminal. No terminal, vocês. Opa, tá meio bugado. Deixa eu dar um clear. Vocês vão dar um git clone. O professor Enelius provavelmente vai passar o link do repositório para vocês. E a partir de lá vocês vão pegar, vocês vão clonar o link, copiar. E aqui vocês vão copiar o link, vai ser https, ae, dois pontos, barra barra, alguma coisa assim. Vocês clonam o projeto. Prestem bastante atenção se vocês estarão na pasta Sun Mobile. Caso vocês não estejam, vocês vão dar cd Sun Mobile e vocês não é possível ir para esse caminho porque eu já estou nesse caminho, então é isso. Vocês vão para cá e dentro da pasta Sun Mobile vocês vão dar um npm install. Após isso, o projeto vai baixar todas as dependências, esse node módulo será gerado e após baixar todas as dependências, vocês podem só executar npx expo start. Vocês provavelmente já sabem disso, já devem ter usado bastante, mas não mata lembrar, né? Bom, agora eu vou passar por cima do que fizemos no projeto e depois mostrar os arquivos para vocês e explicar brevemente cada um deles. Bom, na versão atual do projeto, a gente já tem telas para criar aulas de monitoria, telas para criar aulas de núcleos, tela de listagem de alunos, tela de listagem de monitores, tela de listagem de aulas no formato diário, semanal e mensal. Temos um calendário, que é ao clicar em um dia você vê se tem aula ou não cadastrado para esse dia. Temos tela de login de cadastro que estão funcionando. Então você pode cadastrar um usuário, você faz login como um usuário. E bom, vamos para os arquivos. É importante avisar uma coisa para vocês, que esse arquivo .env não vai estar lá no repositório, pois o .env é um arquivo utilizado para guardar dados sensíveis. Dados esses que são a, a chave da API que a gente está usando, todas essas coisinhas, mas não precisa se preocupar, vocês não precisam mandar um e-mail para a gente pedindo o .env, pois vocês vão precisar criar o banco de dados de vocês. E podem ficar tranquilos, é bem simples. No projeto a gente está utilizando o Firebase, que é um banco de dados NoSQL da Google. Então, em menos de 5 minutos vocês vão conseguir criar o banco de dados de vocês. E lá eles vão disponibilizar os dados sensíveis do banco de vocês. E vocês vão lá e trocam os dados pelos dados de vocês. Bom, ignorando o .env,
Aqui temos de importante o pax.json, que é o arquivo que vai ter todas as dependências. Então, ao dar o npm install, vocês vão baixar as dependências que estão aqui. E fora isso, não temos mais nada de importante nessa área. Vamos para Components e app. Em Components, temos duas pastas criadas pela gente, que são as interfaces, que a gente só criou da interface de notícia dentro de interfaces, pois a núcleo foi criada em outra área. Isso foi uma falta de organização da nossa parte, admito. Então, caso vocês queiram mover, é só mover. Claro, os arquivos que estão utilizando a interface de núcleos vai precisar ser feita uma reorganização do caminho. Então, se vocês tirarem o iNúcleos, que não deve ser iNúcleos, eu não lembro o que eu coloquei, mas se vocês quiserem colocar a interface aqui dentro, vocês vão precisar reorganizar como ele está sendo utilizado no projeto. Então preste atenção nisso. Dentro de SRC, a gente colocou os serviços feitos pelo Firebase, que é o banco de dados que eu comentei anteriormente. Vou começar mostrando os types, que as horas de monitoria elas têm uma frequência, que elas podem acontecer única, ela pode acontecer só uma vez, pode acontecer semanalmente, mensalmente e anualmente. Aqui são os atributos da aula de monitoria. Ela vai ter uma matéria, a data e hora, o local, a frequência, que é referente a isso, e a descrição, que é opcional. Aqui é o que vai ser utilizado, que vai ser a aula de monitoria e a nova aula de monitoria. Esse doc é porque é utilizado pelo Firebase e futuramente irei mostrar. As aulas de núcleos seguem o mesmo padrão, é basicamente a mesma coisa, só muda para núcleo. E aqui é a configuração do Firebase. Como vocês podem ver, a Firebase Config ela está utilizando o .env que eu comentei anteriormente. Então, dentro do .env existe uma variável chamada export public firebase API key. E essa variável tem um valor atribuído a ela. E ao colocar dessa maneira, eu consigo passar o valor que está lá, mas sem mostrar esse valor. Assim eu consigo proteger esse dado sensível que está sendo passado. Na vez de vocês vão precisar criar o arquivo .env e criar uma variável chamada export public firebase API key e atribuir o valor dela que vai ser dado pelo Firebase quando vocês criam a base de dados. Além disso, o Firebase ele também pega o auth, que é a autenticação, e também faz a configuração com o DB, que é a base de dados. Também temos os services, que services são basicamente o CRUD, é aqui que a gente faz o CRUD, a gente faz a criação, a atualização, a gente também pega o perfil do usuário que está logado. Então, caso você tente logar com um usuário que não existe, vai perfil do usuário não encontrado, tem toda uma validaçãozinha. Por exemplo, você não pode criar uma aula se você não está logado. Você pode visualizar as aulas que já foram criadas, mas você não consegue criar. Aqui é a criação, então você vai passar os dados dos atributos, então o atributo matéria, a data, o local, a frequência, a descrição. O ID nada mais é do que nada mais é que o e-mail, perdão, como eu estava na matrícula, eu estava confundindo. O ID é o e-mail do usuário, a matrícula é a matrícula, o criado em é a data que você está criando a aula, o atualizada para caso você dê um update na aula que você, eu errei alguma coisa, faltou colocar alguma coisa na descrição, você vai lá, muda e quando você mudou fica salvo. E o nome é o nome de quem está criando. Como vocês podem ver, é user.email, que é pegando do obter perfil. Aí tem o user é pegado do usuário. O perfil é pegado do usuário também, mas a gente configurou como perfil. Aqui são a listagem, que seria o get by ID. Tem
Aqui é para fazer uma funçãozinha utilizada para pegar as que estão salvas no cache, porque antigamente utilizávamos a Sync Storage, agora não usamos mais, mas caso existam, também vai ser pego de lá. Tem o observar aulas, temos o atualizar, que seria o update, e o excluir, que seria o delete. O núcleos é a mesma coisa, só que para núcleos. Bom, com o SRC e o interface terminados, vamos para os components. Começando pelo View Mode, nada mais é do que os modos de visualização, como comentei anteriormente, hoje semanal e mensal. O tema de View é o tema do projeto, o tema de Text, a configuração dos textos do projeto. O Parallax Scroll View a gente não utiliza mais, mas a gente deixou aí. O Notice Form é o formulário do projeto. Quando vocês forem criar uma aula de monitoria, os campos que vocês verão estará aqui. Foi configurado aqui. Que vai ser um seleciona disciplina, que é um picker. Vai ter um botãozinho de calendário para você escolher a data, um botãozinho de hora para você escolher a hora. O local, que é um picker, você vai selecionar o local. A frequência, que vai ser aquela lá que eu comentei anteriormente, única, mensal, semanal e anual. A descrição, que é opcional, você pode colocar ou não. Aí o botãozinho vai ficar salvando quando você criar. O Notice Card é o cardzinho que vai mostrar a aula criada. Vai ter os campos como o início, a descrição, o local, o nome de quem criou, a matrícula, o e-mail de quem criou. A MyScrollView é um scroll que a gente utilizou bastante, mas acabamos substituindo ele pelo ScrollView. O Monitor Card é o cardzinho que vai mostrar os dados dos monitores, sendo eles o nome, a matrícula e o e-mail. O Custom Calendar é o calendário com a funçãozinha de selecionar. A gente pode selecionar o dia que foi pressionado. Quando selecionamos um dia, ele fica com uma bolinha azulzinha. E o aluno card é o card do aluno. Mostra o nome, a matrícula, o e-mail e o tipo que se refere ao cargo dele na instituição. Então, se ele é um aluno, vai ser tipo, aluno. Se ele é monitor, vai ser tipo, monitor. Terminado o que componentes fazem, vamos para o app. É importante vocês entenderem como o app funciona, porque o app nada mais é do que são as telas do projeto. Então, a partir das telas que vocês colocam os componentes. Os componentes são colocados nas telas. Então, vamos para a tela de cadastro primeiro. Vamos começar por index, que o index é a tela inicial quando vocês abrem o aplicativo. Então vamos seguir essa ordem. Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, vocês se depararão com essa tela mostrando o nome do aplicativo, SAM, uma breve descriçãozinha e dois botões, o botão cadastrar-se e o botão entrar. Vocês devem ter entrado em vários sites na vida de vocês, então vocês sabem o que cada um desses botões faz. Mas ao clicar no botão cadastrar, vocês serão redirecionados para a tela Registro Screen. Caso vocês cliquem no botão entrar, vocês vão para a Login Screen. Pelo início, pela tela de cadastro, vocês irão para essa tela aqui. Essa tela é um formulário que vai fazer o cadastro do usuário de vocês, da conta de vocês, que vai ter 3 campos apenas. Minto, 4. Terá a matrícula, o e-mail, a senha e o nome. Aí tem uma validaçãozinha, a matrícula é exatamente 12 números, então ao cadastrar a matrícula tem que colocar 12 números. Não se preocupem em decorar
a validação de cada campo, pois a gente fez uma configuração utilizando toast. Então, coloquei 10 números na matrícula e tentei criar, vai aparecer uma mensagem falando: ei, a matrícula é com 12 números. Então, isso tem todos os campos, então pode ficar tranquilo, não precisa decorar, vou só falar aqui por cima. Matrícula é 12 números, a senha é entre 8 a 12. A matrícula ela só pode valores numéricos entre 0 e 9. A senha já pode o alfabeto inteiro, símbolos especiais como ponto, vírgula, ponto e vírgula, essas coisas. O nome só aceita valores, só letras, então aceita letras maiúsculas, minúsculas, acentos. E aqui foi uma configuraçãozinha sacana que a gente fez, mas eu espero que vocês façam uma pesquisa um pouco mais aprofundada e consigam entender de verdade como funciona cada matrícula. O que a gente fez foi o seguinte: se a matrícula começa com 20, ele é um aluno. Se a matrícula começa com 10, ele é um professor. E se a matrícula começa com 0, ele é coordenador. Está completamente errado, mas façam as pesquisas de vocês, que acredito que vocês vão conseguir entender como funciona a matrícula. Isso aqui é para fazer a criação de um usuário lá no Firebase. O que vai ser passado vai ser o e-mail e a senha. A senha não será salva de maneira que você consiga ver a senha do usuário, porque isso é errado, você não pode ver a senha do usuário. Mas, ao fazer o login, você vai precisar passar a senha válida. O e-mail é salvo junto com a senha, que também é salvo junto com a matrícula. Então é importante você lembrar da senha que você está passando. Caso você preencha todos os campos de maneira correta, tenha configurado o Firebase de maneira correta, vai ser criado um documento, porque o Firebase trabalha no formato de documentos, vai ser criado uma coleção, e dentro dessa coleção, que vai se chamar usuários, vai ter um documento com os dados passados, com aquela matrícula, aquele e-mail, aquele nome, e vai mostrar um toast avisando o cadastro realizado com sucesso. E após realizar um cadastro com sucesso, você é redirecionado para a tela de login. Aqui é só o return, que é o nomezinho, o cadastro acadêmico, o nome, que são os campos. Aqui no login é feito uma verificação das credenciais. Caso você passe a matrícula e a senha que você criou anteriormente no cadastro, você consegue login realizado com sucesso, e você é redirecionado para a tela baseado no seu tipo. Então, se você criou um usuário que a matrícula começa com 20, ele vai ter o tipo aluno. E você, ao fazer login com essa matrícula, você vai para a tela de aluno. Caso o tipo seja monitor, o monitor é um tipo especial, pois nenhum login leva para a tela de monitor. Você só vai para a tela de monitor se você receber a função de monitor. Isso eu vou mostrar futuramente. Aí, se você criou a matrícula com 10 professor, se criou com 0 coordenador. Bom, terminando a parte de logins, vamos para as telas agora. Vou deixar essas partes aqui para o final, porque elas são complexas. Dentro do Screen, a gente só tem duas telas, que é a tela de criação de Notice, e Notice são as monitorias, e Núcleos são de núcleos. A tela de criação de núcleos ela vai estar importando aquele formulário, então ela não tem muita coisa. Ela aqui o aviso form, ela basicamente é isso, ela salva os dados do aviso form, é só isso. E salva esses dados lá no Firebase. Que ela cria, atualiza e get by ID. E criar núcleos. A criar núcleos, a gente não criou um formulário para criar núcleos, então ela é um pouco mais parruda.
porque ela tem tanto o núcleus form quanto a criação de núcleos, por isso ela é mais grandinha, mas nada mais é do que um copiar e colar da criação de monitorias. Agora vamos para Profiles, que é o mais leve dentre essas pastas. O Profile é o perfil do usuário. Ao clicar no íconezinho de perfil, você vai para essa tela aqui, que ela vai lá no banco de dados, na coleção usuários, pega o usuário que está logado e carrega os dados. Caso não consiga, vai mostrar esse erro ao carregar o perfil. Aí tem só um íconezinho, uma fotinha. Aí vai ter os seus dados, como o seu nome, o seu e-mail, a sua matrícula e a sua função atual, que é o seu cargo. Também vai ter o botãozinho de sair da conta, que ao clicar nesse botão, você vai ser redirecionado para a tela de login para fazer o login com outra conta, outra matrícula. Aqui é importante que vocês prestem bastante atenção. As pastas aluno, coordenador, monitor e professor são as versões de usuário do nosso projeto. Vamos lá. Aluno é o tipo de usuário de... Pense nisso como uma pirâmide. O aluno ele é a base e quanto mais baixo você está na pirâmide, menos funcionalidade você tem. Então o aluno ele só tem a funcionalidade de ler as aulas de monitoria. Ele não cria, ele não faz nada, ele só lê. Ele só tem acesso ao calendário. O monitor ele está um degrau acima do aluno, pois ele é um aluno que pode cadastrar aulas de monitoria. O professor ele pode cadastrar aulas de monitoria, mas também ele pode cadastrar núcleos de ensino. E o coordenador, ele é o coordenador, ele está acima de todos, ele faz tudo que o aplicativo pode oferecer. Ele tem todas as funcionalidades disponibilizadas para ele. Cada pasta dessa vai ter uma quantidade de telas. Como vocês podem ver, o coordenador e o professor é o que mais tem, pois eles têm acesso a todas as funcionalidades. O monitor ele tem acesso à tela de criação de monitoria, como o coordenador e o professor. E o aluno ele só tem acesso ao index, que é o index que está o calendário, é a tela padrão dele. Eu vou explicar o index de aluno, mas ao explicar ele, eu vou estar explicando de coordenador, monitor e professor, tudo, pois são todos iguais. Vamos lá. Essa tela começa com os imports. Aqui é uma configuração do calendário, pois por padrão ele não é em português, então a gente configura, trocando os nomes para os nomes dos meses em português, as siglas dos meses em português, os dias e as siglas dos dias, e a gente configura o today, que é o hoje, como hoje. E também passando a configuração do local para PTBR. Aqui é aquela frequência lá que vocês viram, frequência type, única, normal. Vamos lá. A monitoria, ou núcleo independente, ela tem esses dados aqui. Ela vai ter um ID, uma matéria, a data e a hora, a descrição, a frequência, o with ISO é uma forma de formatar a data e hora em um dado só. Então eu pego data e hora junto. O occurrence é a quantidade de vezes que essa aula vai se repetir, que é a ocorrência. O create at é quando a aula está sendo criada. O local é onde a aula vai ocorrer, ou seja, a sala que vai ocorrer a aula. O e-mail é o e-mail de quem criou a aula. A matrícula é a matrícula de quem criou. O nome é o nome de quem está criando. E o tipo é o tipo se vai ser uma monitoria ou se vai ser um núcleo. É isso. Bom, abaixando vocês vão ver umas funçõezinhas, como o pass to data, que faz uma divisãozinha entre data e hora. O formato BRDate, que... A data
que é utilizado lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é composta de ano, mês e dia. Mas aqui no Brasil a gente vê no formato de dia, mês e ano. Então eu fiz essa funçãozinha aí só para formatar, para mostrar do jeito que a gente está acostumado. Aqui é feito a leitura da aula que vai ser mostrada. E caso essa aula esteja em um tipo única, ela vai acontecer só uma vez. Caso não, ela vai se repetir. E o máximo de ocorrências é 20. Então, se eu falo que uma aula vai ocorrer mensalmente, todo dia 20, por exemplo, ou todo dia 1, para não confundir, se eu falo que a partir de setembro vai ter uma aula de algoritmos na sala 2, no dia 1º de outubro, vai ter lá uma aula lá. Dia 1º de novembro, vai ter uma aula lá. Isso vai se repetir por 20 meses seguidos. Se eu falo que vai ocorrer semanalmente, toda segunda-feira, por 20 segundos vai acontecer. Vocês podem simplesmente mudar para 200, para 100, é com vocês. Achamos que 20 é o suficiente. Aqui é feita a leitura da coleção de aulas de monitoria. Sim, criamos duas coleções, uma para aula de monitoria e uma para aula de núcleos. Achamos que seria uma maneira organizada de fazer a coisa. Aqui rola a leitura, aqui passa o espalhamento de dados. Então, atribuímos o valor que é pegado da coleção aos dados que passamos anteriormente, como descrição, frequência, criado, essas coisas. Aqui é a mesma coisa, só que para núcleos. Aqui são um filtrozinho para as notícias, que seria para mostrar elas mais... para não mostrar todos os dados de uma vez. Aqui é a forma de visualização, que é semanal e diária. Aqui foi uma funçãozinha que a gente fez para poder marcar os dias. Ao abrir o aplicativo, vocês verão que ao criar uma aula de monitoria, o dia vai ter uma bolinha azul. E se você criar uma aula de núcleo, você vai ter uma bolinha amarela. Mas se no dia tiver aula de monitorias e aula de núcleos, essa bolinha vai ser verde. Ao clicar num dia do calendário, ele vai ser marcado com esse azul aqui. O dia de hoje vai ser marcado com esse verde. E bom, vamos para o retorno. O retorno é o calendário, mais os botãozinhos de modo e mais a possibilidade de esconder o calendário. Abaixo do calendário vai ter um cardzinho para cada aula que vai acontecer nesse dia. E é isso. Isso é o index de todos os usuários. O layout é a configuração do menu lateral. Como o aluno ele só tem acesso ao index, ele só vai ter home. O coordenador, o layout dele é bem maior porque ele tem acesso a todas as telas. Então vai ter que criar monitoria, listagem de monitores, listagem de alunos, tudo. Bom, eu vou mostrar o Create Monitoria do coordenador, que é redirecionado para a tela de criação de monitoria. Aí Create Núcleos é para criação de núcleos. O index é o mesmo do aluno. A listagem de alunos é uma telazinha que vai lá no Firebase e pega todos os usuários que são do tipo aluno ou monitores, pois o monitor continua sendo o aluno. E uma listagem de monitores, que é uma tela à parte que mostra só os monitores. É isso. Esse é o nosso projeto. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Claro, o projeto é bem grande, então vai haver dúvidas. É comum haver dúvidas.
Para finalizar, eu quero apontar o caminho que vocês podem seguir daqui para frente. Acredito que nosso projeto tem muito a melhorar, ele já é muito bom, eu fico realmente orgulhoso do que a gente fez. E espero que vocês também gostem. Quero que vocês melhorem. E onde vocês podem melhorar? Bom, o professor Denilson comentou com a gente que não é uma boa prática deixar o projeto ter uma ligação direta com o banco de dados como a gente fez. O que é recomendado é haver o projeto, haver uma API e haver o banco de dados. A API é ela que se comunica tanto com o banco de dados quanto com o projeto. Dessa maneira, a gente protege ainda mais os dados. A gente não fez isso, a gente fez o projeto da ligação direta com o banco de dados. Então, eu recomendo para vocês que vocês criem uma API que acesse o Firebase e a partir dela vocês acessem o projeto. Sobre o banco de dados, eu recomendo vocês continuarem usando o Firebase. Ele é muito bom, muito simples também de usar. O professor Denilson ele comentou com a gente que o Firebase é utilizado em projetos pequenos, ele não é recomendado para projetos grandes. E eu concordo, mas para o escopo do projeto atual, ele é mais do que o suficiente. Então, se vocês quiserem muito mudar, criar um banco de dados novo, aí beleza. Mas por mim, continue no Firebase, só criem a API. Além disso, testamos bastantes bugs, então o projeto tem algo em torno de 90% de controle de bugs. A gente testou, a gente resolveu a maioria. Mas sempre tem algo que a gente não testou, vai que a gente esqueceu de alguma coisa. Então, testem por vocês, aprendam como o projeto funciona. E caso você encontre algum erro, eu peço que vocês tentem resolver esse bug. Bom, além da criação da API e eu acho que o projeto poderia ter uma validação melhor no login. Atualmente conseguimos criar um usuário com e-mail falso. Não existe uma validação real para esse e-mail. Então, vocês poderiam fazer isso. Vocês poderiam criar uma validação, uma verificação se esse e-mail realmente existe. Poder criar. Vocês poderiam ir atrás de uma validação real para a matrícula, que atualmente a gente faz aquilo lá do 20, 10 e 0, mas isso não é correto. Existe uma validação para a matrícula. Gostaria que vocês fossem atrás e tentassem descobrir ela e aplicassem ao nosso projeto. No mais, é isso. Boa sorte, espero que se divirtam. Falando por mim, Antônio David, por José Vinícius e Rafael Rodrigues. Esse projeto é incrível, foi muito divertido fazer esse projeto. Queremos que vocês se divirtam também, como a gente se divertiu. Que se orgulhem dele ao final, como a gente se orgulha. E vão bem na matéria. Boa sorte aí, bola pra frente. E não desistam, cara. Só vamos. Obrigado por virem até aqui.